Eu vou fazer. Saco cheio. Novo desafio. Vocês já almoçaram, gente? Não. Tá, então eu tenho uma obrigação de ser mais rápido aí. Vocês pegaram a folhinha? Tá, bom, o que eu fiz aqui foi, eu tava com preguiça de escrever e também não gosto muito de fazer PowerPoint, então eu fiz um ultra resumão do estado atual do meu projeto em 8 pontos, assim, do mais amplo e básico ao mais específico lá na frente. Eu acho que é interessante que esse espaço aqui nos obriga um pouco a tentar achar um playing field que seja assim comum, algum tipo de linguagem que seja comum, para que a gente consiga estabelecer algum tipo de diálogo. Então o que eu tentei fazer foi do mais amplo, enfim, uma linguagem mais comum, e depois ir acumulando para o meu ponto. Bom, a minha área de pesquisa nesse projeto é a fundamentação da normatividade. E o tipo de fundamentação da normatividade com que eu estou preocupado é a fundamentação da normatividade política. E essa distinção eu introduzo aqui porque eu não estou preocupado com normatividade no sentido ético, por exemplo. Ético no sentido, eu estou preocupado com a normatividade, e aqui eu faço uma pequena descrição. Normatividade social que diz respeito à convivência comum de pessoas no mundo. Isso é uma descrição bem schmittiana, assim, tradicional de política. Né? Pessoas são obrigadas a conviver em determinado espaço, elas precisam achar formas para, enfim, gerenciar essa convivência mútua. Isso pode ser chamado de moral, se vocês quiserem, e alguns autores vão dizer que isso é a moralidade, a convivência entre pessoas, mas eu digo política porque eu pretendo restringir aquilo que tradicionalmente é identificado à administração da coisa pública, ou do interesse público, interesse comum. Bom, terceiro ponto. O meu interesse de pesquisar a fundamentação da normatividade política pretende ter algum tipo de lastro prático, quer dizer, algum tipo de efetividade política. Me baseio em alguma coisa que existe no mundo. E por mundo eu entendo, para o meu projeto, democracias liberais no mundo ocidental. Essa é a restrição que eu estou fazendo. E a concepção hegemônica sobre como a normatividade política é fundamentada em democracias liberais ocidentais é uma ideia, assim, com várias modificações, né, uma ideia ampla de uma esfera pública. Do tipo, existe um campo em que as pessoas privadas, nós como pessoas privadas são pessoas que não são pessoas públicas no sentido de ocuparem um cargo público, um cargo político. Pessoas privadas, assim, burguesas, no sentido tradicional da acepção, que se juntam e deliberam e formam um público. Pessoas privadas que se juntam, formam um público, deliberam, e essa deliberação sobre a coisa pública ou sobre a coisa comum tem algum tipo de força normativa. É a opinião pública. A opinião pública deve definir como as normas são fundamentadas publicamente. Bom, e como eu estou falando desse âmbito da esfera pública, estou ali no ponto 3, como eu estou falando desse âmbito da esfera pública, eu preciso, assim, não posso fugir de Habermas, né? Porque tem um estudo seminal sobre surgimento e desenvolvimento histórico e conceitual da esfera pública. Em suma, o que o Habermas faz é identificar o surgimento em meados do século XVI de um grupo político, que é uma burguesia urbana, que começa a ganhar poder político, e o que acaba fazendo é mudar o centro, assim, o núcleo do poder da corte para um espaço público no sentido burguês. Tipo, o núcleo duro do poder político sai da corte e vai para o café, vai para o teatro, vai para, enfim, esse tipo de local. E esse grupo começa a ganhar poder político na Europa do século XVI e acaba remodelando essa modernidade, e acaba remodelando a forma como a gente pensa em fundamentação da normatividade.
Se vocês tiverem questões, acho que vocês podem só levar o burguês, no caso, o burguês é o cidadão livre, nem serve nem... Isso. Não é o burguês marxista, é o burguês... Não. O burguês, o cidadão privado, o cidadão civil privado. Com esse novo surgimento da ideia de civilidade. Bom, o que o Habermas faz nesse livro, que é a transformação estrutural da esfera pública, é identificar esse surgimento da esfera pública, e ver como ela se põe historicamente, e ver quais são os elementos conceituais que ela usa para se formar, né? Tipo, como ela se fundamenta. Críticos de Habermas apontam nessa concepção que ele apresenta alguns problemas. O principal deles, que eu menciono ali como uma crítica da Fraser, no ponto 4, primeiro risquinho, é a ideia de que esse consenso, que é o produto da deliberação na esfera pública, é um consenso mais ou menos fabricado. Tipo, ele não é um consenso livre, digamos assim. E daí por vários porquês. Eu dou 3 exemplos de por que esse é um consenso fabricado. Primeiro, porque a esfera pública da forma liberal burguesa se põe como um ambiente em que as determinações particulares de cada indivíduo devem ser suspensas ou suspendidas. Ou seja, eu não posso deliberar na esfera pública levando em conta o meu background social, político, cultural, étnico. Isso deve ser suspenso para entrar numa discussão que seja teoricamente parelha. Fraser vai apontar que isso é, se não impossível, isso é pelo menos prejudicial para o debate público, que o debate público deve considerar essas peculiaridades, essas particularidades. Segundo ponto é de que a esfera pública se põe, nesse modelo que o Habermas estuda, como algo uno e hegemônico. Existe uma esfera pública e essa esfera pública seria capaz da formação de uma opinião pública. O que a Fraser argumenta é que talvez seja muito mais fiel à realidade a gente pensar em múltiplos públicos e não necessariamente um público uno. Porque com a ideia de um público uno, grupos subordinados socialmente em uma sociedade estratificada acabam sendo subsumidos dentro de uma lógica normativa hegemônica, do tipo a lógica da maioria. Grupos minoritários acabam sendo engolidos ou subsumidos pela maioria. Terceiro ponto que ela elenca como crítica, concepção habermasiana, é sobre a deliberação a respeito do bem comum. Esse é um ponto muito tradicional assim, na filosofia política liberal, que é a esfera pública diz respeito a questões sobre o bem comum e a coisa pública. Tipo, coisas privadas não entram na deliberação política. Só que ao excluir coisas privadas ou o ambiente privado, está se excluindo, por exemplo, o ambiente doméstico da deliberação pública. E o ambiente doméstico, muitas vezes, em sociedades estratificadas, não sei se é alguma sociedade não estratificada no mundo, acabam sendo ambientes de subordinação e de dominação. E ao ignorar essas dinâmicas desses ambientes privados, a deliberação pública vai estar comprometida, ela vai estar enviesada, se ela for exclusivamente sobre o bem comum. Bom, uma conclusão preliminar é que o consenso, como fundamento da normatividade política, se ele mesmo é possível, ele é problemático por esses pontos. Minha proposta, então, no projeto que eu estou desenvolvendo é investigar o potencial normativo do dissenso ou do desacordo. Tradicionalmente, a ideia de consenso é uma norma tem força normativa, uma proposição tem força normativa porque ela é fruto do consenso, ela é produto do consenso, pessoas concordaram. A minha tentativa é ver qual é a potencialidade do dissenso para fundamentar a norma de ação. O problema, então, da forma como eu ponho, é dentro dos limites da esfera pública, que é a minha restrição metodológica. Qual é o papel que desempenha o dissenso na formação de normatividade política? Bom, para começar a responder esse problema, eu preciso de uma nova concepção de esfera pública, uma concepção que leve em conta as críticas que historicamente foram levantadas contra ela e que leve em conta também a dinâmica da sociedade no estado atual. E daí eu levanto 3 pontos aqui que são exemplificativos também. O primeiro é uma crítica, ou uma questão que o próprio Habermas levanta,
que é com o surgimento das democracias de massa no final do século XIX e no século XX, as condições de possibilidade de uma esfera pública para o seu modelo liberal estariam minadas ou estariam prejudicadas. Quer dizer, o próprio surgimento da imprensa também, as dinâmicas das instituições sociais prejudicariam uma existência da esfera pública no seu modelo liberal. Segundo elemento que eu uso como exemplo é uma nova configuração, isso mais atual, de público e privado, né? Principalmente num momento em que a gente está numa fase de capitalismo tardio, em que o modelo, em que a instituição tradicionalmente identificada como público, que é o Estado, acaba se valendo de uma lógica privada de administração da coisa pública. Então essas distinções ficaram muito claras assim até algum momento na modernidade, a gente pode discutir quando isso acabam ficando mais opacas, mais difusas. E essa opacidade me parece que deve ser levada em conta quando a gente está se valendo, pelo menos, do adjetivo público para falar de alguma coisa. E o terceiro ponto, que é a ideia de hipermodernidade. Esse é um conceito do Marc Roger, antropólogo, que é a redução de toda a apreensão do real ao paradigma individual, né? Tipo, a forma como as coisas são constituídas são cada vez mais individualizadas. Enfim, esses são pontos que eu pretendo assim, levar em conta para uma reatualização possível da ideia de esfera pública habermasiana, tomando em conta essas críticas. Bom, e daí eu apresento algumas teses centrais, assim, ou nucleares, para explicar o meu problema, que como como surge a normatividade política na esfera pública, se ela pode ser fundamentada por uma ideia de dissenso. Primeira tese é: a interação na esfera pública não é apenas discursiva, é também performativa. O que eu quero dizer com isso? Quando Habermas foca no discurso e na interação discursiva, me parece que ele tá muito adiantado, ele está muito avançado. Parece que tem coisa atrás que ele não leva em conta. Porque quando eu entendo que a interação na esfera pública se reduz ao discurso, a uma interação discursiva, eu estou pressupondo que o outro sujeito que interage comigo é já um sujeito discursivo, que ele é um sujeito discursivo pronto. E me parece que tem algo aí atrás, né? Tem algo aí atrás. E o que eu quero dizer que tem atrás é algum tipo de interação que não é discursiva, ela é performativa, no sentido de que esse sujeito não está necessariamente num nível racional, ele está num nível performativo mesmo, ele está tipo agindo, atuando. E daí eu gosto desse exemplo, quando se ocupa um prédio público, por exemplo, para reivindicar alguma coisa, ou quando se vai para a rua para fazer uma manifestação, quando se grita na frente do Palácio do Planalto, por que em vez disso não se faz uma petição pública, por exemplo, ou um ofício? Por que tem que se ir e gritar e usar palavras de ordem? Porque o que está em jogo não é meramente um argumento, ou seja, não é meramente discursivo o problema. Tem um problema que é performativo. Problema no sentido não negativo, tem uma questão que é performativa. E isso está ancorado, essa tese, numa concepção bem hegeliana de interação, que é fundamentada principalmente quando Hegel fala da consciência de si, na fenomenologia do espírito, que é, um primeiro momento, uma consciência que se pensa total e abstrata e entende que ela é a única coisa que existe. A consciência é a única coisa que existe, ela é certa de si mesma e só de si mesma. Quando ela se depara com algo que ela estranha, que é uma outra consciência, isso depois vai ser descoberto, a primeira coisa que essa consciência faz é tentar aniquilar o outro. Só que esse outro também é uma consciência. E sendo esse outro também uma consciência, também tenta aniquilar essa primeira consciência. O que se dá então é uma relação mútua entre essas duas consciências que tentam se matar e acabam não se matando. E estabelecem uma relação de interdependência. Elas precisam deixar algo ir para que se constituam como consciências e são mutuamente dependentes.
E essa dinâmica de relação entre as duas consciências é o que se chama, e a mais recente, digamos, sei lá, fase da teoria crítica tem botado bastante ênfase sobre, que é a ideia de luta por reconhecimento, que é para explicar tentar formar uma gramática social a partir dessa ideia de uma interdependência mútua entre sujeitos políticos. Bom, o segundo ponto, a segunda tese B, 7B, é de que a interação na esfera pública não tende ao consenso, e isso não é um problema. Porque para Habermas, para Rawls, para os liberais em geral, é um problema que haja dissenso. Dissenso é um elemento a ser superado. O meu argumento, seguindo também essa lógica hegeliana da luta por reconhecimento, é que esse dissenso não é problemático e ele é capaz também de normatividade imanente. Os pontos o ponto 1 e o ponto 2 que eu levanto são só comentários. Dinâmica de luta por reconhecimento, que é a minha base na fundamentação teórica, e o conflito não precisa ser um percalço, pode ser o próprio fundamento da normatividade. Essa é uma questão um pouco mais sensível na minha hipótese, que é argumentar que o desacordo ou que esse estranhamento, esse conflito é capaz de normatividade política. Aí é um passo mais longo que eu tenho que dar. E para tentar fundamentar esse passo mais longo, quer dizer, o próprio dissenso é capaz de fundamentação normativa, eu tenho 3 caminhos possíveis ali, que é o ponto 8. São todos também argumentos bem hegelianos. O ponto 8a tem a ver com a contingência. O que eu cito aqui é: entre uma tese e uma antítese, há várias sínteses possíveis. Então, o que talvez deva ser incorporado a uma gramática possível da fundamentação da normatividade via dissenso é que não existe critério lógico para definir como uma concepção ética particular, e aqui eu estou usando ética como particular e moral como geral, como uma concepção ética particular vai se tornar normativa. Não existe nenhum critério lógico. É isso que se chama muitas vezes, o que o Laclau, por exemplo, chama de política radical. A política é essencialmente radical, porque não há explicação lógica para dizer por que uma concepção ética particular se torna normativa, ou se torna pública. E esse é um ponto que eu estou tentando investigar também, como a contingência tem esse papel de botar algum valor positivo no dissenso. O segundo ponto é uma questão lógica, que é a ideia de dialética retroativa, que é o seguinte: a interação social, a interação em geral, acaba elevando algum elemento a um status normativo que é posto retroativamente como fundamentação. Isso está na filosofia do direito do Hegel com a ideia de liberdade. A liberdade aparece no começo da filosofia como algo totalmente indeterminado. Hegel diz: liberdade é o princípio da filosofia do direito. O fato da liberdade ser o princípio da filosofia do direito, inclusive, cai fora da filosofia do direito, isso é dado pela lógica. Só que toda a filosofia do direito é um desdobramento da ideia da liberdade, e a questão, como é possível, o que Hegel está tentando botar em jogo ali, é como é possível a questão da socialidade, como é possível viver em comum com o princípio orientador da liberdade, como é possível manter essas duas coisas em jogo. E a liberdade vai ser determinada lá no fim da filosofia do direito, que também segue uma lógica mais linear, lá no fim com o objetivo último e de uma forma mais determinada. Só que essa forma mais determinada, esse é um argumento meu, ela é dada historicamente. É a história que vai definindo que a liberdade é o seu norte. A história vai julgando esses momentos e vai definindo que a liberdade é o seu norte, e depois põe a liberdade como fundamento primeiro. Esse fundamento primeiro ele é posto retroativamente. Então essa é uma segunda forma de tentar justificar como o desacordo pode ter algum valor positivo. E o terceiro é uma tese dos hegelianos de Pittsburgh, sobretudo, que é quando a filosofia analítica americana redescobriu Hegel, algo recente, que é uma ideia simples de que não são estatutos normativos
que geram ou que obrigam atitudes normativas. É o contrário, são atitudes normativas, isso é no nível social, que engendram estatutos normativos. O que isso significa? Significa que um juiz tem capacidade de escrever coisas que devem ser obedecidas, não porque ele é detentor de um estatuto assim, primário, original, que é explicado por uma lógica anterior, mas sim porque ele é socialmente reconhecido como capaz de emitir proposições normativas. Então esse é o estado atual assim, do meu projeto. Tem bastante coisa para fazer. O que eu estou fazendo agora nesse momento, assim, essa semana, nesse mês, é investigar um pouco o papel da contingência na própria lógica hegeliana, para ver se tem, enfim, se tem alguma possibilidade de fundamentar ela como, de usar ela para fundamentação para dar algum valor positivo para a normatividade via contingência, ou se é possível normatividade via contingência, etc. E também sobre a ideia de performatividade do agir político, de que antes do discurso tem algo que se for fazer uma análise, por exemplo, uma análise da interação entre grupos e suas reivindicações políticas, apenas focando nas suas reivindicações, está perdendo alguma coisa, me parece. Que tem algo atrás que tem algum fulcro material que deve ser levado em conta quando a gente está estudando esse tipo de correlação. Então são essas as coisas que eu estou estudando e, bom, esse é o meu projeto. Se vocês tiverem alguma questão, dúvida, sugestão, eu ficaria muito feliz de ouvir. As palmas são constrangedoras, certo? Alguém vai dizer? Ah, que eu tenho? Por favor, Eu tenho bastante texto. Não, vou tentar falar sério, né? Porque não precisa, não. tentar ser acadêmico. Não, o projeto é bom pra caralho. Só que tem pontos que eu queria ver contigo. Isso que tu falou sobre a performatividade é algo que eu intuo, mas não consigo conceituar. Entende? E eu consigo ver isso entre MBL e a esquerda hard, entendeu? O MBL fundamento zero, mas eles têm uma abrangência, ou não só o MBL, mas a direita ela consegue usar a mídia de uma forma muito mais efetiva, com um argumento muito raso, e a esquerda se preocupa demais com um argumento muito denso e não consegue afetar, entendeu? E, enfim, isso aí é algo que eu não sei explicar. Eu não sei explicar o porquê acontece e como acontece. De fato, vamos ver essas questões, enfim. Só queria te perguntar, porque as críticas a Habermas, a esfera pública e a questão dos liberais, eles não aceitarem que é um entrave do próprio dissenso, isso é um entrave lógico. Se houver a possibilidade do dissenso, significa que não tem como ter o consenso. O consenso está partindo dessas coisas que tu falou, que todo mundo está inserido numa esfera social, todo mundo delibera, certo? Então somos todos seres humanos cartesianos que cogitam juntos e chegam, entendeu? Se não for assim, simplesmente não é assim, entendeu? Parece. Não sei se eu entendi, mas... Se não é verdade que estamos todos inseridos em uma esfera pública, se não é verdade que somos todos racionais no sentido de estarmos deliberando conscientemente o tempo todo o que estamos fazendo, a possibilidade de um dissenso é muito grande, entende? Que venha a ser, na minha perspectiva, venha a ser o real. Claro que daqui eu vou estar engrenando para uma questão mais marxista de luta, que exige muito mais uma luta social do que um consenso, e o próprio consenso é alienado, etc, etc. Isso aí, enfim, isso aí eu acho que é o que é meio que um senso comum que a gente não precisa avaliar. Mas aí o que eu queria te perguntar... Tá, essa é a terceira pergunta, então não posso me perder. Exato. Aí o que eu queria te perguntar, que é o que me parece mais
inclusive, que é sobre a dialética retroativa. E antes de eu perguntar a ela, o que faz isso aqui ser justo no sentido de valorativo, de poder transformar isso em ético? Enquanto tu diz que talvez o conflito ele não precisa ser um percalço, pode ser o próprio fundamento da normatividade, ok, mas e transformar isso em ético, dizer não, o conflito ele se legitima eticamente, entende? Isso é o fato, né? Tá. Sobre a primeira questão, Marcos, também é novidade para mim estudar a performatividade do político. Tanto que eu tenho usado leituras do teatro para estudar performance. E o que eu acho que está em jogo, e esse teu exemplo é bom, é que muitas vezes o tipo de organização, muitos tipos de organização assim, que surgem espontaneamente na sociedade não obedecem a uma lógica discursiva. E por esse não obedecer a uma lógica discursiva, não ter um argumento, não ter uma pauta, ela é de pronto rechaçada como não política. E isso é algo que está acontecendo agora, que a gente está vendo, que é as escolas e as universidades ocupadas, que é isso é um negócio que o Rancière diz. Quando tu quer se opor a uma reivindicação, a um grupo político adversário, o que tu faz não é, a forma melhor de fazer isso não é negar as suas reivindicações, mas é não ouvir as reivindicações. É negar que aquele grupo político é capaz do que ele chama de politicidade. Como? Grunhido. Exato. O grunhido, o mugido, do tipo, e talvez o passo que a gente precisa fazer, se a gente quer ter essa concepção mais ampla de política como performance também, é entender que o mugido, esse grunhido, o grito também é político, de alguma forma. E também tem alguma coisa em jogo aí. Mas esse exemplo do MBL eu acho que tem questões mais profundas aí, sociológicas, que é o próprio papel da imprensa no Brasil. Né? Tipo, é difícil falar de qualquer isonomia, assim, ou isomorfia das partes numa esfera pública que é dominada por um grupo político assim, muito bem posto essa história assim. Mas o que tu disse sobre a possibilidade de dissenso ser muito grande, eu acho que sim e que não, porque o argumento liberal é claro que existe dissenso no mundo, é claro que existe desacordo, só que o meu ponto é reduzir o político ao menor nível possível para o ponto em que não há mais desacordo, ponto em que há acordo. Por isso que o político acaba sendo muito reduzido. Em Rawls, por exemplo, o que é político? Político é a deliberação abstrata sobre as instituições básicas da sociedade. Instituições básicas da sociedade é a Constituição, que é o Estado. Isso é político só. Uma deliberação abstrata sobre a Constituição de um Estado. E daí ele vai argumentar que existe a possibilidade de não haver dissenso, de se chegar a algum acordo. Só que esse acordo só é possível deixando de lado todas as determinações particulares. Porque, claro, se levar em conta essas determinações particulares, o acordo nunca vai existir. Bom, eu concordo contigo que o melhor caminho é vamos de fato botar em jogo essas questões e admitir que o consenso é muito difícil, e quando ele acontece ele é totalmente enviesado. Porque senão a gente acaba com uma concepção de política como técnica, que é aquilo que a gente estava discutindo aquele dia que teve a apresentação da semana acadêmica, que é se política é descobrir qual é o elemento consensual sobre a instituição básica da sociedade, a política é uma técnica. Basta contratar administradores para descobrir, fazer pesquisa e descobrir qual é o ponto consensual que tem aí dentro. Bom, a gente vai justamente pensar além disso, será que não existe política além disso? Sobre a dialética retroativa,
Pois é, tu fala em como fundamentar isso eticamente. Né? Uma crítica que se põe muito à ideia de justificação retroativa é você está abrindo qualquer tipo de totalitarismo, qualquer tipo de contingência assim, nefasta que pode haver no mundo. Que esse é o argumento que eu defendi no meu TCC, inclusive, e foi duramente criticado. E que é tipo, se tu está dizendo que a normatividade só é possível retroativamente, você está admitindo que qualquer coisa aconteça, que um tirano tome poder e faça o que quiser, a gente só vai dizer que isso é ruim depois, né? Depois que aconteceu. E eu acho que sim. Eu acho que não tem muito como fugir disso, sabe? Não tem muito como fugir disso sem ir pelo caminho de enclausurar o político, sabe? De determinar previamente ou de investir o político de uma concepção ética pré-determinada, que vai ser sempre particular. Sim, isso continua sempre particular, sim. E daí esse é o desafio, né? A balança de um lado é como não fechar o político, não identificar ele a uma concepção ética particular, já de pronto, e ao mesmo tempo como não deixar, e se vale a pena, não deixar aberto para todo e qualquer tipo de contingência histórica. Não sei se te responde. Algum ponto? Por exemplo, quando tu se restringe às sociedades liberais, esse consenso mínimo, a definição da política liberal, né, do Rawls, quando tu olha para a materialidade de uma sociedade liberal, talvez seja também o que acontece. Na prática hegemônica, pelo menos, o político é consenso. E é exatamente por isso que o que entra no campo do possível é muito restrito. Enfim, aí ligando um pouco a questão da didática educativa. Se a história, se agora, que se coloca a liberdade como princípio, é necessário se restringir às sociedades liberais? Não poderia haver não seria mais fácil, inclusive, uma sociedade baseada no dissenso, onde não tem esse princípio liberal? Pois é, essa é uma opção minha, de restringir o meu projeto. A minha ideia era partir de algum tipo de laço material mais imediato e com que eu tenho mais contato com a minha realidade. Então eu queria fazer projeto. Tipo, o meu projeto de dissertação não é normativo, né, por si, ele é metanormativo, ele fala sobre a formação e justificação da normatividade. Mas é que tem uma questão também de que, na medida em que tu tá fugindo da ideia de consenso e de um apriorismo assim, normativo, tu acabas, querendo ou não, identificando, de certa forma, o ser com o dever ser. Se tu vai e a própria ideia de justificação retroativa da normatividade, tu acaba identificando o ser com o dever ser. E o ponto é argumentar que isso não é um problema. Não. Que isso não é um problema. Eu acho difícil, sim, mas é um caminho possível. Não sei se há alternativas também. Claro, meu projeto se limita às sociedades liberais, poderia estudar sociedades, sei lá, autoritárias. Aí já é uma questão bastante longe, eu acho, do trabalho. Como é na versão retroativa do Hegel, a história não estava lá desde o início e se desenvolveu, mas é a gente que coloca essa coisa para trás, poderia haver uma ruptura, e esse aí, por exemplo, assim, no nazismo, no nazifascismo, já não é uma sociedade liberal. É colocado outros princípios como... Mas ela também não é uma ruptura, na verdade. Por que não é uma ruptura? Ela é uma consequência. Ela é engendrada sempre pela dinâmica atual da sociedade em um determinado momento. São concepções diferentes. Que violento esse evento.
deixa de ser liberal. Mas, Deixa de claro, ser liberal e- rompe com o liberalismo, mas... Não É, sei. mas- É que é uma questão lógica, né? A gente vai discordar porque tu é um Exato. badiano, eu sou um hegeliano, assim, em termos mais Exato, se você vê o que quer se é possível ou novo, né? A questão de se é possível ou novo ou não. O totalmente novo, né? Totalmente novo. Não sei. Eu acho que não. Mas daí é uma aposta também. Estética. Só. Opinião pública e esfera pública, o que é exatamente cada um? Opinião pública é o resultado da deliberação dos agentes da esfera pública. Hegemônico. É hegemônico, acho que pode ser. Uma questão que me aparece sempre é: será que não tem consenso bom aí? Tipo, porque se a gente está dizendo que o consenso liberal é um consenso falso, será que não existe algum tipo de consenso que seja bom? Porque, tipo, Gramsci, por exemplo, é isso, né? Tipo, a ideia de formação de formação de consenso, tipo, que é o que Podemos está fazendo com uma plataforma política de esquerda também. É que daí tu não vai conseguir aplicar, sim, eu entendi, mas aí tu não vai conseguir aplicar isso numa sociedade liberal. Não faz sentido, são outras categorias. Tem como ter um consenso, mas fora da sociedade liberal, isso é Sim, bom. e são outras categorias, né? Eu teria que repensar completamente a própria ideia de sociedade civil. Isso. Eu não entendo por que o próprio Rawls coloca que o próprio propriedade privada dos meios de produção não é contra o liberalismo. Mas é que não é só isso, né? Não é só isso o comunismo. É cultural. É uma luta por consenso cultural. Entendeu? E é complicado de falar em Gramsci. Eu entendo que, por exemplo, em Gramsci há consenso. Há uma luta por consenso. Isso, né? Pra você ver. Só que no momento que houver um consenso gramsciano, acabou a nossa sociedade liberal, nesse sentido. Porque um consenso gramsciano ele tem outra concepção de público e privado, ele tem outra concepção da própria interação que há entre os membros na sociedade. Na Então, sociedade acabou. fechada, por período. É por isso que os liberais contam. E aí também que sobre o Podemos deu uma série de textos dos dois lados, que uma galera lia o Podemos e fazia o Podemos numa lógica de hegemonia, que eu tinha. Sim. E o outro que achava que se fizesse isso aí ia dar esquerda velha, ia dar ruim. Não, e e aí pior- ficava na questão exatamente da multidão, mas que a base é por centro. E pior do que uma esquerda velha, eu fui numa palestra com o Jorge Lago, que é um dirigente do Podemos, e ele disse, a gente tem esse projeto político, a gente está tentando, foi algo novo que está acontecendo. Formação, o que é a plataforma? É tornar insatisfações individuais políticas, torná-las coletivas. E ele disse, uma crítica que se faz é, vocês estão correndo risco, beirando a algo que cheira a fascismo ainda. E ele disse, sim, a gente está aberto a esse tipo de tragédia. O negócio é tentativa e erro. E aí que os liberais, claro, os liberais não têm consciência disso, a maioria quando fala, mas que os liberais têm razão quando chamam a atenção para esse nascimento operário e de esquerda, aí, mas operário do nazifascismo. É o mito de que todo proletário é esquerda. De achar que todo proletário tem uma mente revolucionária e está engajado. O engajamento ele é lutado por, ele não é nada. O sujeito político nunca está pronto, né? O sujeito político é construído. Mas a própria construção do sujeito político também recebe o mesmo tipo de crítica, né? Se você está construindo o sujeito político, você está acabando com a ideia de controvérsia também. Você está homogeneizando, hegemonizando. Só que ao mesmo tempo, você já deve ter percebido isso, esse projeto do dissenso pode não ser o liberal para alguns liberais, mas é o liberalismo para alguns, né? Que tem aí a galera aí, cada um com as suas opiniões, posições e também lutando, tá ligado? E essa questão, como é que isso pode ser não liberal no sentido ruim liberal? Sim, mas o ponto que o passo liberal não dá é, admitir que existe dissenso no mundo,
Isso é claro, tipo, não há ninguém para negar isso. A questão é que o dissenso não seja um problema, é que ele seja o próprio fundamento da normatividade. Que o consenso é capaz de normatividade, ninguém duvida, eu concordo, o consenso é capaz de normatividade. Eu e a Renata, a gente senta assim no contrato, enfim, o que vai acontecer, o contrato obriga. A questão é se o dissenso também é capaz, né? Não que apenas ele seja capaz, mas ele também seja capaz. Então, os liberais em geral não aceitam isso. Eu achei que um liberal tão utópico, não tão idealista. Não sei de quem está pensando. Acho que não estou pensando em alguém específico. Pois é, isso aí é um negócio que eu não queria ter dito, que é um detalhe muito pequeno, mas sobre a questão do público e privado no neoliberalismo, daí entra nesse problema. O que é o liberalismo que está pensando, entendeu? Porque o que a gente entende por neoliberalismo tem muito mais a ver com o Partido Republicano americano. Eu estou pensando em liberalismo político rawlsiano, sobretudo. Pois é, aí tu acaba, elimina a força política dita neoliberal de hoje, porque tem muito pouco de Rawls. É que daí varia de cada análise, né? Mas o que eu menciono neoliberalismo aqui, não como um projeto, não como uma teoria política propriamente, mas como um projeto político assim, acéfalo, uma lógica de governança do público, que é uma lógica privatista de governança do público, do Estado. Só isso. Mas não é central também no meu trabalho. Muito bom. Isso, gente. Obrigado pelos comentários.